Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema mais específico. Tenho tido muita procura sobre esse tema, sobre diagnóstico de autismo e como é construído o diagnóstico de autismo. Eu acho importante que você saiba que a gente não fala em diagnóstico com 2 sintomas, 3 sintomas. A gente fala em diagnóstico com um conjunto de sintomas. Não é porque uma criança apresenta um sintoma, outro sintoma, onde coincide com o espectro do autismo, que aquela criança pode ser considerada autista. Não. O que vai levantar a suspeita e aquela criança ser encaminhada para uma avaliação mais específica vai ser o conjunto desses sintomas. Eu preciso ligar o meu alerta e procurar uma avaliação, sim. Sobre a questão de procurar a avaliação, tem muitos pais que têm resistência. Eu, inclusive, fiz um vídeo no canal a respeito dessa resistência dos pais de aceitar que o filho precisa de uma avaliação. Se você tiver passando por essa dificuldade, não deixa de assistir esse vídeo, ele tem a tentativa de te acolher. E agora vamos aos sintomas que você tem que ficar em alerta caso a criança apresente a maioria. A primeira coisa que eu quero considerar com você é o contato visual. O autista, ele tem dificuldade de manter o contato visual, ele tem dificuldade de olhar nos olhos do outro de maneira geral. O autista, ele tem uma dificuldade de separar ele do outro. Com isso, ele tem algumas dificuldades com um simples dar tchau. A criança que dá tchau, ou olhando para a mão dela, ou pegando a sua mão para fazer o tchau, ou pegando a sua mão para apontar para as coisas. Então, quando a criança está muito ligada ao outro para se manifestar, é um sinal para chamar a atenção. Bebês, que quando você põe ele desde pequenininho, bem pequenininho, e a concentração dele na televisão é muito grande, ele fica lá, tipo, hipnotizado, assistindo um tempão aqueles desenhos. O poder de concentração de um bebê, ele é curto. Às vezes a cor, a música, tudo já é projetado, já é feito, pensado para atrair o maior tempo possível da atenção da criança. Mas o seu filho esquece do mundo, passa aquele tempo lá indeterminado assistindo aquilo, hipnotizado, isso chama atenção. Quando você vai tirar uma foto, ela nunca olha para a câmera, ela olha para outros lugares, ela não vai olhar para a câmera da fotografia. É um aspecto que chama atenção. Quando a criança costuma brincar com um brinquedo de uma forma diferente do que é usual. Aquele brinquedo é para ser brincado de uma maneira X, como por exemplo, um carrinho, e aquela criança não brinca daquela mesma maneira com aquele carrinho, por exemplo. Ela tem que ficar ali rodando a rodinha e olhando para aquela rodinha. Ela mudar a característica daquela brincadeira somado a todos os outros sintomas que eu estou citando, não simplesmente ela mudar um brinquedo, porque a gente pode olhar aquilo como um aspecto da imaginação da criança, né? Se ela tá brincando com aquele brinquedo de uma forma diferente, ela pode estar indo mais além, ela pode ser uma criança que tá imaginando, ela tá vivendo no mundo dela, criando, né, o brinquedo e tal. Isso pode ser positivo, pode ser muito positivo. O que eu tô falando aqui sempre é somado a muitas outras coisas, são indícios que vão mostrando pra gente que pode ter algo que chama atenção naquela criança. Quando a criança não te escuta, você sabe que ela ouve bem, você sabe que ela não tem problemas de audição, mas ela não te ouve, mesmo que você chame muitas vezes. Ter dificuldade de entender comandos simples, como por exemplo, bebe água, fecha a porta. Esses comandos básicos tendem a ser muito difíceis para uma criança dentro do espectro do autismo. Atraso na fala. É importante que eu ressalte. Cada um tem seu tempo. Sim, cada um tem seu tempo. Porém, para cada nível de desenvolvimento tem o básico esperado. Mas que cada criança vai ter o seu tempo? Isso é uma coisa que entramos num acordo. A criança, dentro do espectro do autismo, ela não
tá acompanhando esse mínimo esperado, somado às outras características que eu estou pontuando aqui. Ou seja, nunca vai ser só um atraso da fala que vai identificar que a criança é autista. Se você achar que ela tá muito aquém do esperado no desenvolvimento da fala, é interessante que você procure um profissional de fono. A criança, dentro do espectro, ela costuma ter os sentidos dela bem aguçados. Por essa razão, ela tem dificuldade de lidar com algumas coisas. Por exemplo, tem crianças que não aceitam algumas texturas, nem de segurar, nem de se alimentar. Tem crianças que vão ter dificuldade de comer determinados alimentos porque não aceitam a textura dos alimentos. Apresentam dificuldade para comer até, por conta dessa não aceitação da textura. Tem criança que vai ter muita sensibilidade aos sons. Tudo por conta dessa sensibilidade dos sentidos, eles têm os sentidos mais aguçados. Dependendo do que é mais aguçado naquela criança, ela vai apresentar aquelas dificuldades. Então, tem crianças que determinados sons para ela não é bacana. Os movimentos repetitivos também são um indicador. Ela precisa apresentar a maioria delas para que a gente deduza que esse movimento repetitivo chame atenção. Tem dificuldade de associar sentimentos. Ela tem dificuldade de ver um sofrimento como sofrimento. Ela parece até não se importar com a tristeza. Eu vou dar um exemplo que uma vez descreveram pra mim, que enquanto o filho assistia ao Frozen, e naquela cena em que elas perdem os pais, a criança ria. Ela tem essa dificuldade de associar os sentimentos de tristeza. O autista, ele dá a impressão até de ser uma criança fria, sem sentimento, quando na realidade ele não tem a facilidade dessa interpretação. Outro sinal que chama atenção é quando ele já tinha aprendido alguma etapa, já tinha avançado alguma etapa em alguma questão e de repente desaprendeu, voltou para trás. Ah, mas ele já sabia fazer isso, agora não sabe mais. Isso também chama atenção. Agora, o que eu quero frisar, se não ficou claro, não é nem 2, nem 3 características que vão definir o teu filho. Você precisa ligar o alerta caso a maioria dessas características que eu levantei aqui nesse vídeo, o seu filho apresente. Ah, Milene, quem diagnostica? Neurologista. Você vai procurar um neurologista para fazer uma avaliação mais aprofundada. E por último, eu diria para você assim, siga a sua intuição de mãe, o seu sentimento, o que o seu íntimo diz para você. O seu filho é diferente? Se lá no seu íntimo tiver uma resposta positiva, não negue. Busque aprofundar nisso, busque auxílio, porque eu te garanto que o desenvolvimento do seu filho tende a ser muito maior. Ele tem um potencial gigantesco. Quanto antes você identificar e quanto antes você começar a trabalhar em cima disso, maior os frutos que ele pode colher. Pensa nisso. Se tiver muito difícil para você essa aceitação, eu deixo todos os meus contatos aqui nos comentários. Entre em contato comigo, eu quero te ajudar. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.